Depois dessa eleição, tá todo mundo querendo saber como é que vai ficar nosso bolso. O país vai voltar a crescer? O desemprego vai cair? Como é que vai ficar esse dólar louco, a bolsa, os juros, tudo isso? Para ajudar a gente a responder essas questões, hoje eu tô aqui com o Vitor Cândido, que é economista-chefe da Guide, nosso super parceiro aqui do canal. Vitor, super obrigada que você tá aqui com a gente. Que isso, o prazer é meu. Quem melhor para responder todas essas perguntas do que o responsável pela pesquisa econômica aqui na Guide Corretora? O que vai acontecer com a economia do país? A gente vai voltar a crescer? Independente do governo que entrasse, do Bolsonaro ou do Haddad, a gente tem que pensar em três coisas. O presidente precisa do Congresso. Sim. E o Congresso é quem representa o povo, ele vai ter que votar. Então a primeira coisa é, o governo vai ter uma boa relação com o Congresso, com o Senado, então aparentemente o Bolsonaro está se esforçando para que isso aconteça, né? Está conversando com as pessoas, as notícias nesse front são muito positivas. Tá. O segundo ponto é coesão e consistência na política econômica. O que esse governo vai fazer? Aparentemente eles falam que vão fazer tudo, mas eles nunca chegam no específico e tem uma briga dentro da própria equipe. Fica aquela dúvida, né? Fica aquela dúvida. O que vai dar para fazer no meio disso tudo? O Paulo tudo? Guedes, que é o ministro, agora é o super-ministro da economia, né? Ele diz uma coisa, o Bolsonaro desautoriza ele meia hora depois de uma entrevista. Tem o Onyx Lorenzoni, que é o responsável pela política, e às vezes ele fala contra o Bolsonaro e o Paulo Guedes ao mesmo tempo. Então tá difícil, né? Tá difícil entender, separar o ruído disso aí, o que vai acontecer mesmo. E aí, no meio de tudo isso, tem um filho do Bolsonaro que fala alguma coisa, a imprensa diz outra, então a gente tá meio perdido ainda nesse ponto. Isso explica essa coisa da bolsa, que um dia sobe, um dia cai, explica, um dia sobe, um dia cai. E além de tudo isso, tem lá fora que tá bastante volátil, né? Os mercados têm subido e caído. E aí é o terceiro ponto que a gente pensa aqui na Guide, vai funcionar, o Congresso vai votar, o governo vai ter estabilidade política. Quando o país volta a crescer, o desemprego volta a cair e a gente fica numa situação muito melhor. Agora, se você está querendo saber o que vai acontecer com o país, se você lê o jornal e sente dúvida no meio daquele tanto economês, o que isso quer dizer para o seu bolso, não deixa de se inscrever aqui nesse canal. Sempre a gente faz essa tradução desse conteúdo, desse material, e explica como você pode ganhar mais dinheiro com tudo isso que está acontecendo. Agora, Vitor, e o dólar? Um país como o nosso, que é um país emergente, a gente tem que pensar no dólar em duas partes. A parte aqui de dentro, o que é da economia brasileira influencia no preço do dólar e da política também. E a parte que é lá fora. A gente é um país que comercializa muito, exporta commodities, então tem toda essa questão e a gente recebe muito dinheiro de fora para investimento, para criar indústria, empreendimentos aqui e financeiros. Então, esse fluxo de dinheiro que vem de fora, que é o sentimento lá de fora, é muito importante também. Desde a crise de 2008, o dinheiro era muito barato. Taxa de juros, que nada mais é que o preço do dinheiro, estava muito baixa, então tinha dinheiro barato lá fora e o dinheiro vinha para cá. E agora que a gente está saindo da crise, lá fora já saiu, as economias estão crescendo, e aí é o momento que os bancos centrais, que são quem determinam as taxas de juros, né, vai aumentar o valor desse dinheiro. Esse dinheiro vai ficar mais caro. Entendi. No curto prazo, a gente tem hoje na Guide, nosso número é R$ 3,65. R$ 3,65. Isso pro curto prazo. A gente não vai ver aquele câmbio de 2011, 2012. Tá. Isso acabou. Isso. O Mickey vai ficar um pouquinho mais caro. A gente vai ter vamos ter que aceitar isso. Quando a gente faz os modelos estatísticos, matemáticos, a gente faz as contas, a gente percebe que lá fora é um impacto muito maior do que aqui dentro. Então, lá fora tem que ir bem também. E a gente tá vendo um cenário um pouco complicado lá fora, mas se vier aí para 3,30 vai ser muito, muito bom. Olha só, tá vendo como faz diferença o que tá acontecendo no noticiário político e internacional para o nosso país e para o nosso bolso? Última pergunta, a renda fixa, fica todo mundo de olho na taxa de juros. O que deve acontecer com a taxa de juros agora? Quem determina a taxa de juros, igual eu falei, são os bancos centrais. O nosso Banco Central recentemente teve reunião e aí alguns dias depois da reunião eles soltam um comunicado que a gente chama de ata. Sim. E aí eles já falaram uma coisa interessante depois dessas eleições, que a gente viu que o dólar caiu bastante e o dólar faz preço, porque a gente compra coisas importadas, a indústria compra coisas importadas, então o dólar cai, tem menos pressão na inflação. Tem menos pressão na inflação, né? Os preços vão crescer menos, então menor inflação. E menor inflação, menor juros. Dá para chegar na meta de inflação do ano que vem, ou seja, a inflação não vai ficar muito alta. Então, os juros estão confortáveis, eu diria. A gente vai ficar próximo desse nível de 6,5. Com 7, é muito tranquilo, você garante a inflação na meta. Com 6,5 você já garante, mas tem pouquinho... Você está bem apertado ali. Agora, com 7 você está bem tranquilo. Uma coisa importante para os juros subirem é a economia voltar a crescer.
Se os juros ficarem baixos porque o câmbio melhorou muito, é um bom sinal, mas se ficarem baixos porque a economia não está crescendo, a gente não está tendo aumento de salário, não está aumentando o número de pessoas empregadas, então é um péssimo sinal também. Mas para renda fixa hoje, eu diria que tanto está ruim para quem vai comprar pré, porque o juro está baixo. Sim. E pode começar a subir. Tá. E pro pós a gente também não está vendo um cenário muito bom. Entendi. E aí a nossa grande recomendação de alocação é bolsa. Nesse momento, bolsa então, é o melhor ativo. Agora é uma boa hora para começar a investir na bolsa. É uma boa hora. Mas sempre a gente está sempre falando, o condicional para que esse investimento vale muito a pena é essa forma. Sim. A economia precisa voltar a crescer. E para quem não tem o perfil, não tem essa coisa mais agressiva de investir em bolsa, em ação? Sair em renda fixa, bom, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente está vendo esse cenário de juros e afins. Uma recomendação que a gente dá, que eu acho que é muito boa, existem fundos de investimento em ações que tem pouca volatilidade, eles variam muito pouquinho, então você não vai ter aquele susto. Eles são fundos que a gente chama de low vol, baixa volatilidade. Olha então só. Flutua pouco. A própria Guide tem vários desses fundos. Então é bem tranquilo, você não precisa ficar assustado. Olha só que boa dica. Se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de fundo ou então sobre alguma questão da economia, eu volto aqui para falar com o Vitor e a equipe de análise econômica dele. Deixa aqui nos comentários. E se você quer ler mais sobre esse assunto, uma dica boa é dar uma olhada no blog da Guide, que tem artigos diários de análise de tudo isso que está acontecendo. Vitor, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Quero te ver de novo aqui no canal. Opa, com certeza. Vejo você no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido. Beijo enorme, até lá.